tomar leite. Isso aqui porque o ministro Alexandre de Moraes reteve. Que multa é essa de 50 milhões? O ministro Alexandre de Moraes tinha que ter esse compromisso de voltar atrás quando erra. E como nunca antes visto, o senador Marcos Duval, em tribuna do Senado, resolveu rasgar o verbo, subir o tom e revelar todas as atrocidades, todas as maldades, todo o sofrimento que ele vem passando na mão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Gente, as revelações são fortíssimas e com certeza vai deixar vocês chocados. Volta a essa tribuna mais uma vez na condição de perseguido político. Venho aqui novamente denunciar as violações de minhas prerrogativas parlamentares pela já conhecida arbitrariedade e insano desejo de vingança do ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vez venho a essa casa, que seria uma casa democrática, né, brasileira, a qual muito me orgulho também pertencer, por sinal. É a Câmara Alta do nosso Congresso Nacional, a instância competente para julgar os crimes de responsabilidade das mais altas autoridades desse país. Estou aqui denunciando os crimes cometidos contra mim por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vivemos, ou até recentemente vivíamos, em uma democracia onde o cidadão comum que discorde das minhas condutas como pessoa poderia acionar a justiça comum para exercer o seu direito de defesa ou questionar as minhas falas. No entanto, o que vemos hoje é um ministro do Supremo usando a sua toga, a sua estrutura do STF e do Supremo Tribunal Eleitoral para exercer o seu plano de vingança pessoal, sem respeitar a nossa Constituição, principalmente o artigo 53, que cabe a nós a liberdade de expressão, de fala, de votos e etc., sem respeitar as leis processuais, sem respeitar a independência dos poderes da República, sem respeitar o Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional e todos nós, senadores. Até quando os brasileiros que nos acolheram como representantes de seus anseios no Congresso Nacional assistirão um senador da República, eleito com quase 1 milhão de votos dos capixabas, ser censurado, perseguido, condenado previamente dentro de um inquérito infinito, punido por uma pena de caráter perpétuo e exorbitante, sem o devido processo legal, sem o direito ao contraditório e à ampla defesa, muito menos respeitando o artigo 53 da Constituição. Senhoras e senhores senadores, como poderei denominar a melhor pena que foi me imposta na semana passada de um bloqueio de conta bancária vinculado ao meu CPF, inclusive de receber salários integral e verbas indenizatórias para o exercício da minha atividade parlamentar, para um pagamento de uma multa no valor de 50 milhões de reais. Eu não tenho esse dinheiro, lógico que eu não tenho esse dinheiro, nunca tive nem 1% desse dinheiro. E só terei condições, usando a minha fonte de renda como senador da República, para pagar esse bloqueio, essa multa, eu trabalhando por 400 anos. Com o salário que eu recebia como senador, eu tenho 400 anos para pagar essa multa que ele, de forma monocrática, determinou um senador da República. Portanto, não receberei o salário fruto do meu trabalho, nem para minha sobrevivência e da minha família. Tenho passado fome. O que isso, senhor presidente, senão uma pena perpétua sem a possibilidade de ser paga e nem sequer me dando direito de defesa. A pena de confisco de 100% do meu salário e de todos os meus recursos não se limitam a me atingir e a tirar o meu direito de alimentar e sobreviver. Ele estende também para punir pessoas que dependem de mim, como a minha mãe, que eu pago o plano de saúde dela para o tratamento de câncer, que ela está gravíssimo, que voltou. Agora, em poder arcar com as despesas também desse tratamento dela, eu não vou ter recurso para poder pagar o plano de saúde.
E esse é o único plano que pagava uma medicação específica para o câncer dela, a única chance que ela tem de vida. A pena foi imposta, extrapola a pessoa do apenado. Se a Constituição fosse respeitada, essa pena seria totalmente inconstitucional. Além disso, estou censurado do meu direito constitucional de liberdade de expressão, também nas redes sociais, pela segunda vez. Estou impedido também de participar de missão oficial no exterior, como senador da República, representando o meu país e a Comissão de Defesa e Relações Internacionais, em vários eventos importantes, a qual eu faço condução de recursos para o Brasil, troca de tecnologias, armamentos e defesas para a nossa defesa nacional, trabalho de inteligência e tudo mais. Estou impedido de sair do Brasil. Os abusos que me foram impostos não param por aí. Também a minha verba indenizatória de dinheiro público do Senado Federal foi confiscada. Por causa desse absurdo, não tenho recursos para exercer plenamente a minha atividade parlamentar. Até mesmo o meu direito de ir e vir ao meu estado para cumprir as agendas da minha base foi me retirado. Não tenho como pagar o aluguel do meu escritório regional em Vitória. Não tenho dinheiro para pagar os contratos de fornecedores que possibilitam que eu possa prestar um bom serviço ao povo capixaba. É só conferir, aí eu faço o desafio, confiro minhas declarações de imposto de renda dos últimos 10 anos para ver se eu estou faltando com a verdade em tudo que eu estou dizendo aqui. Tudo isso porque cumpri o meu papel como senador da República, de brasileiro, de homem cristão, ao denunciar crimes contra os direitos humanos que o ministro Alexandre de Moraes, pelas mãos do delegado Fábio Schor, vem cometendo há anos contra centenas de brasileiros. Expus o homem que vem traumatizando crianças, aterrorizando famílias, cometendo abusos e crimes movidos por um desejo de vingança e por um sadismo doentio. Expus o contínuo e expondo até que esse absurdo pare e que a nossa democracia possa voltar. Aliás, a vingança, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é o espírito republicano que deve ser inerente aos magistrados. É o que, na verdade, move Alexandre de Moraes. Ele usa sua toga, o seu poder de ministro da Suprema Corte Federal para atingir seus desafetos políticos e pessoais. E decisões judiciais ilegais que não se cumprem, conforme está escrito pelo próprio STF, que diz: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou se submeter, ainda que emanada de autoridade policial. Olhem o que disse ele, Eduardo Bolsonaro, sobre Fábio Schor. Vocês vão ficar chocados. São revelações fortíssimas. A polícia sendo usada por Moraes. Olhem isso. Não foram aliviados, tá? Vou lembrar vocês, quando a casa de Alexandre de Moraes cair, vocês virão todos a reboque. E aí vocês podem repetir a mesma história de que estavam cumprindo ordens. Ordens ilegais, prendendo, quem sabe, mãe de menor, por usar a rede social. Aqui tem vários policiais na casa, né? Bilinski, dentre outros, prezado Ram, Messias, Domingos. O que acontece se a polícia pegar numa operação, numa boca de fumo, pegar o fogueteiro? Vocês imaginam o policial chegar para o fogueteiro e falar o seguinte: se eu te encontrar aqui amanhã na boca de fumo, eu vou prender a sua mãe. Você vai para a cadeia, delegado. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. Então o que a gente está tentando aqui é botar o Brasil nos trilhos novamente. A coletiva aqui, que foi liderada pelo senador Girão, é dever de cidadania expor-se à ordem ilegal. Não se expor-se à ordem ilegal, caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Isso foi posto pelo próprio STF como um fundamento, ou seja, não se obedece a decisões judiciais ilegais que não tem base em nenhuma lei, a não ser na cabeça do ministro. Expus, aliás, a vingança do senhor presidente, que eu já falei, em todos os poderes da República, pessoas públicas recebem críticas, têm suas ações questionadas, sofrem perseguições. Isso é inerente, faz parte da profissão como público.
Imagine se todos os magistrados do Supremo usassem a toga para perseguir e punir aqueles que os questionam, que seria a justiça nesse país. A busca prebatória em um gabinete, em minha casa, no dia do meu aniversário, no ano passado, e não ter tido efeito algum, porque não foi encontrado absolutamente nada, nenhuma irregularidade. Agora, para me atingir, o ministro Alexandre de Moraes criou um novo inquérito, que, nesse inquérito, ele me coloca como corrupção de menores. E olha o que diz corrupção de menores. É um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O crime ocorre quando um adulto induz ou facilita a participação de um menor de 18 anos em práticas criminosas ou em comportamentos moralmente nocivos, como prostituição, tráfico de drogas ou atividades ilícitas em geral. É inacreditável, apenas porque eu publiquei um vídeo também tampando o rosto da criança e com a autorização por escrita dos pais, e essa criança denunciando a busca e apreensão de policiais na casa a qual ele estava e os pais não estavam. Foi apenas isso, e eu fui incluído por crime de corrupção de menores. Faz sentido? Nenhum. Isso porque eu compartilhei o vídeo, como eu disse aqui nas redes sociais. Esse vídeo foi gravado pelo próprio pai da criança, que me deu autorização por escrito para compartilhar. Ainda assim, tomei o cuidado de borrar digitalmente o rosto dessa criança, ao compartilhar o vídeo para protegê-la nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim mesmo, fui incluído em mais um inquérito conduzido por Alexandre de Moraes. Mais um inquérito sem direito ao contraditório, sem seguir o devido processo legal. E fui como vingança por todas as denúncias que venho fazendo, sendo condenado previamente. Denúncias essas que já estão sendo colocadas a público recentemente, denúncias que eu já fazia desde o ano passado. Mais uma vez vem questionar, estou terminando já, presidente. Mais uma vez vem questionar essa casa, até quando o Senado Federal suportará ser atropelado pelos abusos totalitários de Alexandre de Moraes, com as suas decisões monocráticas. Hoje é com o senador Marcos Duval, amanhã é com outro senador, outro que está sentado aqui. Não é a pessoa do Marcos Duval, é a liturgia do cargo, é a função do cargo, é o desrespeito a essa casa. Até quando se apequenará na defesa de suas prerrogativas e na luta pelo que nos resta da democracia brasileira? Até quando o Senado Federal se curvará aos desatinos de um único ministro do Supremo Tribunal Federal que se apossou do poder institucional e tenta tomar para si o protagonismo político do Brasil? Até quando o Senado Federal, sendo a casa adotada pela Constituição Federal do poder de processar e punir os crimes de responsabilidade da cúpula da República, se omitirá frente às denúncias que, há uma semana, dia após dia, vem mostrando ao Brasil a extensão dos demandos do ministro Alexandre de Moraes, reafirmando tudo que eu já dizia desde 2023. Enquanto eu permanecer um perseguido político, um senador impedido de exercer o seu mandato, enquanto continuarei no Brasil arbitrário, obrigado, presidente, utilizarei essa tribuna, como já fiz antes e outras vezes, para levantar a minha voz contra o totalitarismo e a ditadura. A destruição da nossa democracia pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O povo brasileiro é mais forte de qualquer abuso e violência de desmando. Que venha um impeachment do Alexandre de Moraes e que esse Senado faça história para que outros casos semelhantes não venham ocorrer. Que a nossa democracia nunca passe em risco como passou agora. Nós não estamos vivendo mais em um país democrático. Censura e democracia não convivem juntos, são duas coisas antagônicas. E fica aqui, o único local que eu tenho para falar, não tem condições mais de vir a Brasília, não sei como eu vou conduzir o meu mandato sem ter... E os senadores revoltados com isso resolveram se manifestar, e até mesmo ele, Jorge Cajuru, que é de esquerda, saiu em defesa dele.
O senador Marcos Duval. O ministro Alexandre de Moraes tinha que ter esse compromisso de voltar atrás quando erra. Porque num país como o nosso, em qualquer lugar do mundo, nenhum ladrão, nenhum traficante recebe uma condenação de 50 milhões. Nem Sérgio Cabral não, Cleitinho, nem Fernandinho Beiramar. Ninguém. Escolhe um americano, escolhe um argentino, escolhe quem você quiser. Escolhe o Escobar, falecido. Pelo amor de Deus, tem limites. Sabe qual é a minha chateação, senador Everton, que está sentado na cadeira de presidente? É que o presidente do Senado não reage. Eu sou a pessoa menos indicada para defender o senador Marcos Duval. Mas se o que está acontecendo com o Marcos Duval fosse com alguém do PT, do PCdoB, o mais radical, se fosse com o Randolfo, com o senador Jacques Wagner, com Vossa Excelência, com qualquer um, ainda que o sujeito fosse o mais radical de todos, essa casa tem que entender que ele é senador e o presidente da casa, que aliás recebeu o voto dele, mas ele é presidente de todos, tem obrigação de defendê-lo. Que multa é essa de 50 milhões? Redes sociais banidas por essa ditadura instalada no Supremo Tribunal Federal, mesmo nesse momento onde a podridão das vísceras, esse odor fétido que sai das vísceras da Suprema Corte, do TSE, presidente Pacheco, a responsabilidade é de Vossa Excelência. Me dirijo ao presidente dessa casa, senador Rodrigo Pacheco. O país está órfão dessa casa, desse elefante aqui. Presidente, eu quero começar também manifestando a minha solidariedade ao senador Marcos Duval. Eu tenho uma alegria de poder ter um contato um pouco mais próximo com o senador Marcos nesses dias de grande dor. E preciso dizer para o Brasil, ele não está bem, não está bem. As injustiças que estão sendo feitas contra o senador Marcos Duval está afetando de uma forma profunda a saúde emocional dele, a saúde física. E o senador hoje tem uma mãe com câncer, uma mãe que precisa e depende dele, e ele está com toda a sua conta bloqueada. Lamentavelmente, nós estamos diante de um dos casos de injustiças mais terríveis contra um senador nos últimos anos, nós estamos vivendo agora. A recente divulgação pela imprensa nacional e internacional de um farto material que demonstra relações espúrias entre integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral é chocante, lamentável e, por que não dizer, criminosa. Uma vez que escancarou-se para o mundo o total desequilíbrio entre os poderes e a instrumentalização da autoridade constituída para empreender sagaz e contínua perseguição política a integrantes da oposição ao atual governo. Mesmo sem ter havido a divulgação da plenitude dos arquivos, não restam dúvidas que o material divulgado pelos senhores Fábio Serapião e Glenn Greenwald desnudam, em definitivo, uma face podre da República, mostrando a ruína definitiva de algumas instituições e pessoas. Para estarrecimento dos brasileiros de bem, vê-se o uso de um modus operandi maquiavélico, onde um lado define seus alvos e desafetos, e sobre eles demanda que um time de assessoria produza provas, pasmem, utilizando-se, inclusive, de sua criatividade. Em verdade, uma triste constatação resta clara ao Brasil. Aqui se prendem pessoas que nem imaginam por que estão sendo encarceradas. Aqui, pessoas são literalmente banidas das redes sociais, a exemplo do nosso amigo senador Marcos Duval, por uma cadetada. Aqui,
Um mero desabafo no WhatsApp pode significar a destruição de reputação feita pelo Estado. Aqui, senadora Damares, se morre na prisão por puro descaso, um despacho de um processo que envolve uma vida humana. E aqui, pasmem novamente, senador Cleitinho, assassinos reincidentes são condenados a menos tempo que baderneiros. Em meu discurso como presidente da República em exercício no dia 31 de dezembro de 2022, buscando a pacificação nacional, buscando que ultrapassássemos de forma democrática a partida de um governo e a chegada de outros, enganei-me redondamente ao pensar e dizer que vivíamos em uma democracia pujante. Hoje, vejo com clareza que os brasileiros vivem um país que se diz democrático, mas que verdadeiramente os direitos individuais mais elementares dos cidadãos estão completamente à mercê das preferências subjetivas de uma poderosa autoridade de Estado. A realidade é tão ingrata que parte de nosso povo parece gostar dessa ignóbil prática travestida, abre aspas, de tutela da democracia, fecha aspas. Sim, vemos a academia, parcela ponderável da imprensa, alguns de nossos colegas e até instituições aplaudindo esse circo de horrores, onde a legalidade, ajustada conforme os interesses e imperativos do contexto desejado, por quem detém a caneta. Destaco também aqui, nesse mesmo contexto reflexivo, o recente pronunciamento do eminente jurista Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, é um intelectual que, como poucos, sabe separar as paixões do mundo político e a impessoalidade absolutamente necessária aos operadores do direito. Disse ele acerca dos atos de 8 de janeiro de 2023. Não houve tentativa de golpe de Estado, mas sim viu-se acatar-se pela frustração com a não obtenção de uma intervenção militar. Algo obviamente absurdo, a intervenção militar, para um país do porte do Brasil em pleno século XXI. Jamais, em momento algum daquele dia, as autoridades que representam os poderes da República estiveram em risco. E as pessoas que protagonizaram os lamentáveis atos, tampouco tinham a real capacidade de abolir, por meio violento, o Estado de Direito. A questão da rede social X, desnudada no último sábado, também nos deixa estarrecidos. É por verdade impensável que uma empresa dessa natureza tenha que fechar seu escritório do Brasil em função de ameaças feitas em documentos sigilosos que precisaram ser expostos para que comprovássemos a verdade. Ou seja, se não há liberdade de expressão, não há democracia. Por derradeiro, senhor presidente, aqui desta tribuna, digo com inequívoca certeza que esse estado de coisas precisa mudar. E pessoal, aqui é o senador Marcos Duval, vou mostrar para vocês olha como é que tá a geladeira. A única coisa que eu tenho para comer e tomar é leite. Isso aqui porque o ministro Alexandre de Moraes reteve o salário e ainda me deixou com uma dívida de 50 milhões de reais que eu levaria 400 anos para pagar sem o devido processo legal.
sem respeitar as imunidades parlamentares, sem respeitar o artigo 53 da Constituição. Isso é desumano. E minha mãe com câncer, e ninguém sabe disso ainda. Gente, vocês viram que absurdo? Vocês já imaginaram passar uma situação dessa? Você trabalhar todos os dias. Ele chegou a dizer que nem em 400 anos ele conseguiria ter uma dívida de 50 milhões. Então, como ele ganharia 50 milhões? O STF, o ministro Alexandre de Moraes, está acabando com a vida desse senador. Ele que, segundo o Damares, vocês viram, tem uma mãe com câncer, necessitada neste momento da ajuda do senador, da qual ele cuida. É ou não é atrocidade, maldade advindos desse ministro? Chega a ser surreal, é inacreditável a gente ver em pleno século XXI passar isso no nosso Brasil. Haja vista porque disse Maduro, né? Que tanto a Venezuela quanto a Suprema Corte da Venezuela está igual à Suprema Corte daqui. E vocês, o que acharam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver o seu comentário. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro.